Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. É muito estranho falar gente, sendo que nem sei se tem alguém me assistindo, mas tudo bem, não vai ser a primeira vez e nem a última que eu falo sozinho. Então, hoje eu queria conversar sobre mitos. A história do Brasil ela é cercada de mitos e lendas. Quem não conhece a história da Iara, da Cuca, do Saci Pererê? Mas tem uma que se sobressai entre todas elas, a de que no Brasil se vive uma democracia racial. Pois é, tem muita gente que acredita nessa história para boi dormir. Um dos seus principais idealizadores e defensores foi o escritor pernambucano Gilberto Freire. Antes da gente buscar entender o porquê a democracia racial aqui no Brasil é uma grande balela, a gente precisa voltar um pouco e compreender quem foi o Gilberto Freire e o contexto histórico no qual ele começou a se desenvolver essa ideia no Brasil. O Gilberto Freire, ele nasceu no ano de 1900 em Recife. Ele é filho do juiz e professor universitário Alfredo Freire. Ele estudou em colégios americanos e após esse período de formação, ele decidiu se mudar para os Estados Unidos, onde se matriculou na Universidade de Baylor, no Texas, e posteriormente em Colômbia. Esse tempo que o Freire passa nos Estados Unidos vai ser muito importante mais à frente para a visão que ele vai adotar em relação ao Brasil. Após esse período fora do país, ele retorna em 1924, dando início nas suas pesquisas para aquela que se tornaria a sua principal obra, Casa Grande Senzala. O ano era 1933. O mundo enxergava e observava a ascensão da Alemanha nazista de Hitler com seus ideais de hegemonia. No Brasil, Getúlio Vargas, em seu primeiro governo, tentava trazer uma ideologia nacional de que todos viviam sob uma mesma bandeira, tentando encobrir a desigualdade que ocorriam aqui no Brasil, principalmente quando se tratava do racismo. E aí é neste contexto, tanto mundial quanto aqui no Brasil, que o Freire lança Casa Grande Senzala. Na obra, o autor traz a figura do negro antes como um ser tratado como um ser inferior, como um ser sem humanidade, não era nem considerado gente, né? Ele traz agora ele como uma peça fundamental na construção da identidade brasileira. Aparentemente, em relação ao que estava acontecendo no mundo, era uma coisa muito legal, né? Mas, então, segundo Freire, a construção da identidade brasileira, ela se dava na origem do engenho, a partir da relação entre o senhor de escravo, né, o homem branco, o proprietário do engenho, com o escravo. Essa relação, essa interação entre esses dois fatores, né, um homem branco, proprietário de escravos, e o escravo, se dava, na visão do autor, de uma maneira de um modo de uma intimidade, né? Ela era constituída pela intimidade. Uma intimidade que ocorria a partir da relação entre o proprietário do engenho, um homem branco, com a mulher negra escravizada. Este homem branco, na visão do autor, né, esse proprietário de engenho, era um cara maleável, era um cara muitas vezes até bondoso, e essa mulher negra era uma mulher negra que era uma mulher negra passiva, era uma mulher negra escravizada que aceitava a situação em que vivia, estava muito bem naquele ambiente. O que a gente sabe hoje, né, é que essa relação, ela é uma relação baseada, estruturada a partir de uma violência que é o estupro, né? Indo em total desencontro com a visão romantizada que o Freire tinha para essas relações, né? Porque ele traz a visão de alguém, a gente também tem que lembrar que o Freire, ele viveu em engenho, né? Ele é de família que tinha um engenho, só que ele era da casa grande, né? E aí ele traz essa visão de que as relações entre negros e brancos eram desse jeito, né? Eram pessoas que viviam harmoniosamente, que viviam todos bem, quase como um belo conto de fadas, né? Só que a gente sabe que não é assim, né? E aí, ele também prossegue dizendo que a partir da figura dessa união, né, a partir da junção desses dois fatores, surge a figura do mestiço. O mestiço, ele foi usado durante muito tempo no Brasil como um trunfo para se defender que aqui no Brasil não existia
conflitos de raça, porque somos todos miscigenados, né? Todo mundo tem sangue negro, não sei o que, né? E aí a gente sabe, né, que isso foi um projeto, uma política de Estado, né? O processo de branqueamento, né, do Brasil foi uma coisa que foi defendida e foi um projeto, né? Então, essa ideia do Freire, que negros, brancos e índios também, né, viviam em plena harmonia e que a junção desses três, né, principalmente desses dois fatores, surgia a mistura de raças e com isso a gente acabaria com o racismo, não teria que viver conflitos, todos têm as mesmas oportunidades. E foi muito importante na época, porque a época a gente vivia aquilo, né, o mundo com as ideias dionistas, o mundo não, né, a Alemanha ali com seus ideias dionistas, e de repente o Freire vem com essa proposta de não, que o Brasil é constituído sim, a identidade brasileira ela é constituída sim, pelo negro, pelo branco e pelo índio, e que todos vivem em plena harmonia, em plena paz aqui no país. Portanto, as ideias de Freire sustentam a mentira que é o mito da democracia racial. A defesa de que vivemos em plena harmonia, de que não há conflitos de raça, não há racismo e todos possuem a mesma oportunidade é totalmente incompatível com a realidade. Não faltam exemplos que escancaram as diferenças entre brancos e negros, seja pela diferença salarial, seja pela falta de saneamento básico, seja pela morte violenta pela polícia, seja recentemente pela Covid-19 ou até mesmo em casos como o do menino Miguel. A população negra brasileira ainda se encontra em maior vulnerabilidade. A tentativa, até então, muito bem sucedida de vender o Brasil como um país do paraíso racial, de que não há conflitos, teve como principal papel encobrir todo o debate e luta pela desigualdade racial no Brasil. E as consequências também da escravidão. Além de encobrir e apagar, né, da memória todo o processo de resistência e levante que ex-escravizados fizeram para combater a hegemonia branca. E aí, portanto, né, a gente tem que olhar para a contribuição do Gilberto Freire para a construção dessa dita identidade nacional, né, com um olhar muito crítico. Não dá mais pra gente colocar isso para debaixo do tapete, não dá mais pra gente achar que todo mundo vive igual e vender isso pro mundo, né? Que todos vivemos iguais e que não há conflitos, né? Porque é só você ter olhos abertos e você vai perceber que no Brasil há uma diferença racial enorme. E que a gente fique só com os mitos e lendas da Cuca, do Boto Rosa e do Saci Pererê.